Fala, oitavo ano, professor Gabriel aqui, e eu vim passar para vocês a nossa semana 7, tá? Tá bem tranquilinha, nós vamos voltar a falar sobre jogos eletrônicos, tá? Que a gente utilizou na primeira semana do nosso patch oficial, inclusive a página é até a mesma, tá? Que eu não alterei essa parte. Porém, nós abordamos a questão de jogos eletrônicos e sua relação com a obesidade, e depois algumas atitudes que foram tomadas incluindo os jogos que devem se movimentar para jogar, né? Eu particularmente nunca tive acesso a esse tipo de jogo, e porém tem um texto lá na primeira apostila. E hoje também podemos colocar as redes sociais, né, que utilizamos através do celular, por exemplo, como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, entre outros. E sem contar ainda que o celular e o computador virou a nossa ferramenta de trabalho para enfrentar a pandemia, para a gente não deixar de aprender 100%. Então, essa semana a minha proposta é para nós refletirmos sobre como está o nosso nível de atividade física, entre outros, beleza? Então são 10 perguntinhas aí, segue para as atividades, olha. E sejam sinceros, tá? Você costuma jogar jogos eletrônicos no celular ou outro meio, como videogames, computadores? Sim ou não? Eu particularmente não. E por quanto tempo fica em média jogando, caso você tenha respondido sim? Aí eu vou falar, eu vou deixar em branco essa daí, porque eu não costumo jogar, tá? Ou coloca a mínima opção lá, de 10 a 20 minutos diários no máximo, beleza? E quanto às redes sociais, você utiliza? As redes sociais eu já utilizo um pouco mais, como por exemplo o Instagram, o WhatsApp, né? Não sei se pode ser considerado uma rede social, e o Facebook para ver algumas notícias, eu costumo utilizar bastante, tá? O YouTube eu uso bastante agora, então marcaria sim. Aí ele pergunta quais, se utiliza as redes sociais, quais são elas. Então posso colocar aí o WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, basicamente. Tá? Vocês colocam os que vocês mais utilizam. Se é TikTok, os outros que eu não sei nem falar, Kawaii, por aí vai. Tá? E tenta aí imaginar o tempo que você utiliza. Hoje, atualmente, eu utilizo com certeza acima de 40 minutos diários, beleza? Então, essa é a minha resposta, você marca a sua aí. Utiliza outro meio, já lá na 6, ó, outro meio eletrônico, como por exemplo a TV, diariamente? Eu utilizo também a televisão, o computador, outros meios. Por exemplo, a TV, quanto tempo você fica? Eu fico em média ali entre 21 a 40 minutos, porque é o tempo que eu estou almoçando, que eu gosto de ver algumas notícias nos jornais da região, às vezes, algumas séries que eu assisto à noite, tá? Às vezes mais no final de semana, mas eu posso colocar ali entre 21 e 40 minutos diários no máximo. Quanto a atividades físicas e exercícios físicos, vocês já devem saber a definição, beleza? De atividade física e exercício físico. Então, a atividade física, você caminhar, passear com o cachorro, com o pet, brincar, ou atividades do dia a dia entra como atividade física. E se você faz, por exemplo, o treino que eu mostrei para vocês sobre o treinamento funcional, né, do nosso projeto Movimenta, você pratica o exercício físico. Ele é regular, você pratica diariamente, sim ou não? É a quantidade de atividade física. Nesse caso eu marcaria sim, porque eu treino todos os dias de preferência, tá? A quantidade de atividades físicas diários somam de 10 a 20 minutos, de 21 a 40 minutos ou acima de 40 minutos. Eu marcaria acima de 40 minutos, pois eu pratico a musculação de manhãs, no finais de semana pedalado, sem contar em outros momentos que eu vou ao trabalho que eu faço aqui em São Lourenço de bicicleta, vou resolver algumas coisas que eu tenho preferido utilizar a bicicleta ao invés do carro ou moto, beleza? E a 10 sobre quais as atividades físicas e exercícios você pratica diariamente. Se é atividades do dia a dia de casa, se é brincadeiras, se é passeios com pet, se é uma caminhada mesmo, tá? Você coloca aí embaixo. Eu particularmente colocaria a musculação, as corridas que eu faço não tão regularmente, né? Mas eu sempre que possível corro também. E
a bicicleta que agora, o ciclismo que agora eu adicionei nos finais de semana eu tô indo. Quem me acompanha aí nas redes sociais está acompanhando que eu posto lá a distância que eu faço e por aí vai, beleza? Então, essa semana 7 é para vocês contarem um pouquinho, sejam sinceros, tá, gente? Não precisa mentir, fingir alguma coisa aí. É só para a gente ter uma noção do que, onde podemos melhorar, onde podemos reduzir, o que é benéfico, o que é benéfico melhorar, o que é prejudicial talvez reduzir, beleza? Ou se de repente está equilibrado, tudo certinho, tranquilo? Qualquer coisa podem me chamar que eu estou à disposição de vocês. Abraço, turminha!